Bom dia a todos. Deixando as crianças aqui na escola, voltando para casa aqui. Eu tava conversando com as meninas a respeito da humildade. Eu achei que seria muito legal passar para vocês também o que eu passei para elas. Nós temos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, né? E Moisés passou para o povo de Deus. Mas Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Na realidade, amar a Deus sobre todas as coisas já é o resumo dos 10 mandamentos. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não posso rejeitar aquilo que é de Deus. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu sou obrigado a amar as coisas de Deus, né? Nós somos coisas de Deus, né? Não tem alegria maior para um pai do que receber um elogio ao seu filho, né? Quando alguém elogia minhas filhas, eu fico muito alegre, muito feliz. Imagina Deus, que é perfeito. Então, eu ouso falar que uma das poucas maneiras que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas é amando ao próximo como a nós mesmos. Lembrando que só Deus é amor, né? Porque se Deus é amor, como João diz no seu evangelho, nós não podemos ser amor. Se Deus que é divino é amor, como alguém que não é divino pode amar? Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, significa que eu estou cheio desse amor, cheio de Deus, né? Então, uma das poucas maneiras de se amar a Deus sobre todas as coisas é amando o próximo como a mim mesmo. E por que eu digo isso? Porque se Deus tem tudo e pode tudo, o que eu tenho que pode ser do interesse de Deus? Nada. Nada do que eu tenho Deus precisa. Nada do que eu tenho faz falta para Deus. Como eu posso presentear esse Deus maravilhoso? É muito difícil. Por isso que o amor de Deus é tão incompreensível. Gente, o amor de Deus é maravilhoso. Nós somos milionários, se nós soubéssemos como é bom, né? A gente conseguisse, a gente não consegue ter a dimensão de como é bom ser amado por Deus. Que alegria saber que nós temos um Deus por nós, né? Nós somos guardados pelo único Deus, né? Pelo Criador das coisas, né? O motor que move tudo, como diz São Tomás de Aquino. O motor imovível, né? O motor que não tem nenhum motor que move ele. Mas assim, se nós amarmos os filhos de Deus, nós estaremos amando a Deus, né? E quanto pior o filho de Deus, quanto menos virtude tiver o filho de Deus e mais ele for amado, mais nós estamos amando a Deus. Por quê? Porque esses filhos de Deus, Deus tem um olhar especial para eles. Se você tem vários filhos, você tem 10 filhos, aqueles filhos mais custosos, você tem que dedicar uma atenção especial para eles. Então, se tem alguém que ama esses filhos mais custosos, é um descanso para você, é uma alegria para o pai, para a mãe, não é verdade? Então, você vê, os pecadores são os filhos que nós devemos mais amar.
Isso nos indica, nos inclina para um sentimento de humildade para com o próximo. Então nós nunca amaremos o próximo se nós não vivermos essa humildade, e nós nunca amaremos a Deus se nós não amarmos o próximo. Você vê como a humildade, ela é a primícia do nosso relacionamento com Deus. E isso é claro, isso é compreensível, porque eu só serei obediente a Deus se eu considerar Deus maior do que eu. Então a humildade, ela te leva à obediência, e a obediência te une ao Cristo. Sem você estar unido ao Cristo, os seus méritos, os seus valores não têm valor algum, não vão trazer paz, não vão trazer alegria, não vão trazer satisfação. Então os nossos méritos só têm valor quando eles estão unidos a Deus. Nós só vamos nos unir a Deus se nós formos obedientes, e nós só seremos obedientes se formos humildes, e nós só seremos humildes se nós reconhecermos que nós somos nada, né? Nada é mais pecado. Então, o que eu gostaria de falar é isso, que a prática de humildade com Deus só é possível se nós praticarmos a humildade com o próximo. Então, se eu não consigo ser humilde com o próximo, que é um pecador, como é que eu vou ser humilde com Deus, que não é pecador? Então é uma questão de inteligência. Você pede paz para Deus, Deus coloca um monte de confusão na sua vida para que você pratique a vivência da paz. Se você pede força para Deus, Deus vai te dar uma série de problemas, de dificuldades, para que você pratique a força. Então é quase uma coisa lógica, né? Então se você quer ter humildade para com Deus, pratique essa humildade com o seu próximo, né? Não queira ser amado, não queira ser reconhecido, não queira o melhor lugar, chegar primeiro, não queira ser notado, né? As pessoas, elas não percebem a concupiscência, a tríplice concupiscência, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida agindo no seu dia a dia. E quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim mesmo também, né? Quantas vezes a gente é movido pela avareza ou pela luxúria, né? Ou até mesmo pelo orgulho, né? A gente vai conversar com as pessoas, quer falar mais alto que elas. A gente vai conversar com as pessoas e aí fica falando das minhas próprias qualidades. Não, porque eu sou assim. Não, porque eu consigo. Não, porque eu posso. E sempre falando na maior altura, né? Para ser notado, para ser reconhecido numa conversa, num relacionamento, né? Sempre nós queremos ganhar uma vantagem, né? Então se eu te ajudo, mas quanto que eu vou ganhar nisso? Sempre nós queremos uma vantagenzinha, ou financeira, ou uma vantagem social, ou uma vantagem profissional, né? Hoje a generosidade perdeu lugar nos nossos relacionamentos interpessoais, né? A generosidade, a paciência, a aceitação, né? Então, você vê, uma pessoa que não vive essas características nos seus relacionamentos interpessoais, como ela vai viver com Deus? A pessoa passa a semana inteira vivendo orgulho. Chega um domingo, quer ser humilde? Não vai ser.
Porque o ser humano nada mais é do que natureza mais apto. A natureza de todos são iguais. A natureza humana. A natureza que veio do pecado mortal. E o que vai mudar de um ser humano para o outro é o hábito. Uma pessoa passa a semana inteira tendo aquele hábito de vaidade, de orgulho, de prepotência, de autossuficiência. Como ela vai querer ser humilde? É impossível. Né? Então, que nós possamos ter a aceitação, né? Aceitação da nossa realidade e procurar mudar, né? Então, vamos ser gentis uns com os outros, generosos, partilhar os bens, vamos ajudar o próximo, financeiramente, vamos ter compaixão com o próximo que errou, né? Perdoar mesmo, né? Perdoar não é só dar uma segunda chance, mas perdoar é amar, é querer no céu, né? Então essa vivência da humildade para com o próximo vai agradar a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você se sente fraco, é porque está faltando viver a alegria do Senhor. Gente, que alegria! Podemos viver a alegria de Deus. A alegria de Deus é nós ajudarmos seus filhos mais custosos, os piores filhos. Sabe, os pecadores, os filhos de Deus, os pecadores. Uma coisa que vocês talvez não saibam é que todos nós pertencemos a Deus, até mesmo aqueles que estão em pecado mortal, os assassinos, os ladrões, os estupradores. Todos nós pertencemos a Deus. Os santos estão unidos a Deus pela caridade. Aquelas pessoas que estão em pecado, mas que foram batizadas, estão unidas a Deus pela fé. E até aquelas pessoas que não foram batizadas estão unidas a Deus pelo seu próprio ser, né? Deus é o Deus do ser. Só Deus disse o que é e o que não é, quem é e quem não é. Quando Moisés se encontra com o anjo no deserto, com a sarça que não queimava, como Deus se nomeia? Eu sou. Né? Deus se autonomina como o eu sou. Porque todo ser só tem o ser em Deus. Fora de Deus não existe o ser. Né? E se você for ver, esse foi o maior erro de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes teve 3 anos para decidir o que ele faria da vida dele. Mas Jesus nunca desistiu de Judas. E ele sempre soube que ele seria o traidor. Jesus sempre soube que Judas seria o traidor. Porque quem vê Jesus, via o Pai. E o Pai sabe de tudo. Mas ele não tira o nosso livre-arbítrio. Do mesmo jeito que Maria poderia ter dito não e disse sim, Judas poderia ter dito não quando disse sim. Do mesmo jeito que Jesus esperou que Pedro não o traísse, Jesus esperou que Judas não o traísse. Mas veja, Jesus sempre teve esperança. Mesmo depois da traição, que eles retornassem. E essa é a grande diferença entre Pedro e Judas. A humildade. Pedro aceitou o perdão de Deus. Judas não. Você só pode aceitar o perdão de Deus se você for humilde, se você reconhecer que Deus pode tudo
Deus é maior do que tudo. Judas, para Judas, ele não merecia o perdão de Deus. Por isso ele tirou a própria vida. Então, quer dizer, o ser, o que pode, o que não pode, não era de Deus. Judas, ele se tornou Deus dele mesmo, né? Porque ele roubou a função do ser, quem é e quem não é, quem pode, quem não pode de Deus. Ele roubou o lugar de Deus. Então você só consegue colocar Deus no lugar de Deus se você for humilde. Você só consegue ser obediente a Deus se você for humilde, se você se reconhecer menos que Deus, se reconhecer que Deus é maior que você, que Deus é maior que tudo e que todos, né? Então a Deus cabe todo o ser, né? Deus que fala quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quem consegue e quem não consegue, né? Então a humildade, ela gera obediência. E a obediência gera união com Deus. E a união com Deus faz com que os meus méritos tenham valor, gerem a paz, a alegria, a dignidade, a satisfação, a tranquilidade, né? Não adianta nada e ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa abastada de condição financeira, bem posicionada nos meus relacionamentos sociais, ter êxito na minha vida profissional. Meus méritos não me dão valor. Sempre vai existir aquele vazio no coração, sempre vai existir aquele sentimento de estar incompleto. Vamos praticar a humildade nos nossos relacionamentos interpessoais. Viver aquilo que diz a ladainha da humildade, né? Que eu não seja amado, que eu não seja notado, que eu seja caluniado, que eu seja desprezado, que eu seja injustiçado. Veja, nós estamos sempre sendo empurrados para a imitação do Cristo, porque foi tudo isso que Cristo viveu. Cristo amou o próximo, os outros seres humanos, de uma maneira perfeita. Cristo foi extremamente injustiçado, perseguido. Quantas vezes quiseram matar Jesus, né? Até que conseguiram. Você vê que a humildade nos inclina para a imitação do Cristo. Só é possível imitar o Cristo, nossa causa exemplar, se nós formos humildes. Você não vê na Bíblia Jesus, que é a fonte de todas as virtudes, anunciando suas qualidades. Você não vê Jesus dizendo suas virtudes para os outros, sentado na vaidade. Então não fica falando das suas qualidades para os outros, não. Não fica, não. Ninguém te perguntou. As suas qualidades têm que serem ditas pelos outros e não por você. Para de ficar querendo reconhecimento nas conversas. Para de ficar querendo aplauso das pessoas. Para de ficar querendo ser notado nas conversas, nos relacionamentos. Seja invisível, entre e saia dos lugares sem ninguém perceber. Seja mais um, ajude as pessoas no silêncio. Faça as coisas sem ninguém perceber. Você vai estar praticando humildade com as pessoas
para que quando você estiver nas suas orações, você consiga ser verdadeiramente humilde. E você consiga verdadeiramente se unir a Deus. Você vai ver como vai ser diferente o seu relacionamento com Deus. Se você conseguir ser humilde com o próximo, a humildade com Deus, ela vem naturalmente. Note os seus principais defeitos, seus defeitos dominantes, para você lutar contra eles. Veja, Santa Teresa diz que se nós não entrarmos em nós mesmos, nós nunca entraremos em Deus. Se você não meditar sobre os seus defeitos, você nunca vai poder superá-los. Ou você precisa de trilhar um caminho do autoconhecimento. Veja, se você não é santo ainda, um santo de 7ª morada, ou um santo de 5ª morada, tem um motivo. E qual motivo é isso? Por que você ainda não chegou lá? Busque o autoconhecimento. Toda trava, todo empecilho, todo muro que te afasta de Deus tem como alicerce a falta de humildade. Porque todo pecado, toda trava, todo muro tem como alicerce o orgulho. Então que Deus nos abençoe, nos guarde e nos encaminhe para a vivência dessa santa humildade, guiadas pelo Espírito Santo e protegidas pela nossa Virgem Maria, nossa Virgem Mãezinha.